Fala pessoal, Lucas Lentini aqui para mais um Plantão Sim. Caso de hoje, sem mais delongas. Era uma mulher de 67 anos que vem encaminhada para você pelo ginecologista com uma história aí de miomatose, sangramento uterino. Faz tempo, o fato é, tinha uma anemia sintomática. Vem encaminhada porque tinha um HB de 5,7 com dispneia, enfim, não tinha sangramento ativo, mas estava com uma anemia sintomática, veio com um pedido aí de 2 concentrados de hemácia, você fez o pedido, a paciente na chegada estava estável, né? Sinais vitais aí, frequência 108, PA 12,7, saturando bem, frequência 22, né? Tanto frequência respiratória como cardíaca um pouco aumentadas pela anemia sintomática, exame físico normal. Você pediu a bolsa, no que começou a transfusão, 2 horas depois, o paciente começou a apresentar febre. Opa, aqui já deu um sinal de que algo não estava indo bem, né? E a primeira pergunta que a gente faz lá na discussão do caso é: paciente apresentou febre durante a transfusão, qual que é a primeira coisa a ser feita? A primeira coisa a ser feita é justamente você pausar a transfusão, interrompe a entrada do sangue até você entender o que está acontecendo. E aí já vem a segunda pergunta, qual é o diagnóstico diferencial? O que pode causar febre durante a transfusão? E aí a gente entra na vereda das reações transfusionais. Existem várias reações e o diagnóstico diferencial tem como ser organizado de algumas maneiras. Mas só para a gente comentar, né? Uma reação transfusional das mais simples é a reação alérgica pura e simplesmente, que faz uma urticária simples. Eventualmente o paciente está recebendo a transfusão, tem uma urticária e só. Não tem febre, não tem mais nada. No outro extremo aí dessa reação alérgica simples, você pode ter anafilaxia. Isso é raro de acontecer, anafilaxia a sangue. Frequentemente está associada a deficiência de IgA no receptor, porque ele recebe IgA do doador e aí ele tem uma maior chance de fazer anafilaxia. O diagnóstico da anafilaxia, pessoal, é aquela coisa de sempre, né? Você pode usar 2 de 4 sistemas ou hipotensão a um alérgeno conhecido, mas acho que sim, é bom só a gente lembrar. Esses 4 sistemas que podem ser acometidos na anafilaxia são cardiovascular, com hipotensão, taquicardia, respiratório, com sibilância, edema de glote, né? Pele, com urticária, angedema, prurido, e trato gastrointestinal, com cólicas, vômitos, diarreia. Beleza. Não foi nada disso que nossa paciente teve. Ela teve uma reação febril. E qual que é o diagnóstico diferencial quando o paciente tem febre, né? As reações febris? Existe a reação febril simples, que é uma febre e mais nada, que vai ser um diagnóstico de exclusão muitas vezes. Existe, né, a reação hemolítica à transfusão, que aí ela pode dar febre, ela vai fazer uma hemólise importante. Com isso o paciente pode ter dor lombar, pode ter insuficiência renal aguda, urina com coloração de Coca-Cola. É bem grave, essa é bem grave. E ela mais frequentemente está associada à incompatibilidade do sistema ABO. Ou seja, o paciente só vai receber sangue, por exemplo, ele é A e recebe B, ele só vai ter incompatibilidade se você tiver aí um erro administrativo. Por isso que o segundo passo, logo depois que você interrompeu a transfusão, é comunicar ao banco de sangue e checar a identificação do paciente e da bolsa, para ver se teve algum erro. Outra reação febril que pode acontecer é sepse. Pode ter contaminação da bolsa e no que o paciente recebe a bolsa, ele pode desenvolver sepse. Por isso que outra das coisas que você tem que fazer é coletar a cultura do paciente e, se possível, da bolsa também, para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, uma outra possibilidade para febre durante a transfusão é a trale. Basicamente, é uma lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão.
entre aspas, uma SARA. O paciente vai ter ali, em até 6 horas da transfusão, um infiltrado bilateral, dispneia, pode ter hipotensão, pode ter insuficiência respiratória e frequentemente tem febre. Isso é uma reação aguda das mais graves à transfusão sanguínea, que se manifesta como uma injúria pulmonar aguda. Já puxando o gancho da trale, né, a gente falou aqui o diferencial das manifestações alérgicas, reação alérgica simples, né, urticária simples e anafilaxia, as reações febris, que é desde a reação febril simples, a hemolítica aguda, a sepse e a trale. A gente já puxa para o diagnóstico diferencial dos pacientes com insuficiência respiratória durante ou após a transfusão, que foi também o que nossa paciente teve. Ela evoluiu com dispneia, piorou o exame físico. Para insuficiência respiratória, tem o diagnóstico diferencial da anafilaxia, que aí vem com um monte de outros comemorativos, e a gente cai no diferencial entre duas outras reações, que são a própria trale, que eu acabei de falar, que é a injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão, que vai vir com febre, e frequentemente hipotensão, insuficiência respiratória, e a outra é a TACO, que é Transfusion Associated Circulatory Overload, que é sobrecarga volêmica à transfusão. Vou dar um exemplo, abre um parênteses. Se você tem um paciente com IC e mete 1000 de soro, o que pode acontecer com ele? Edema agudo. Aqui é a mesma coisa. Você não vai dar 1000 de sangue, mas você vai dar uma boa quantidade de volume. Se o paciente tem intolerância por algum motivo, já está hipervolêmico, ele pode fazer uma sobrecarga volêmica pela transfusão. Só que aí é pura e simplesmente mecânica circulatória. Não vai ter febre, não vai ter hipotensão. Pelo contrário, pode estar até hipertenso. Então esse é o diferencial das insuficiências respiratórias relacionadas à transfusão. Nossa paciente tinha o quê? Tinha esse raio-x aqui que eu vou colocar. Ela evoluiu com febre, evoluiu com insuficiência respiratória, evoluiu com esse raio-x. Se a gente for pelo diferencial da insuficiência respiratória, é fácil. Tem alguma coisa para anafilaxia? Não. Tem febre? Tem sintoma sistêmico? Tem. Fechou, é trale. Qual que é o tratamento da trale? É suporte. Dá oxigênio, entubar se necessário, suporte hemodinâmico, é suporte. Lembrando que a trale é potencialmente grave, ela pode acontecer com outros hemocomponentes e é inclusive mais frequente no paciente que recebe plasma, tá bom? Só para a gente fazer um pouco de exercício cognitivo aqui. Pelo diferencial da febre, vamos lá. É uma reação febril simples? Putz, espera aí, o paciente está com insuficiência respiratória, está com infiltrado pulmonar, não é. Hemolítica. Você tem que ver se tem algum sinal de hemólise, que aqui no caso não tinha. Se tinha dor lombar, se tinha urina cor de Coca-Cola, não tinha mais nada disso. Então não estava hemolizando, enfim, não era hemolítica aguda. Sepse. Até poderia ser, mas chama muito atenção o acometimento pulmonar. Então a gente fica com a trale mesmo. Beleza? O roteiro então de abordagem é interrompe, avisa o banco de sangue, checa se está tudo certo na parte burocrática, coleta culturas, exames de hemólise, exames gerais e dá o suporte necessário. Beleza? Tema importante. Até a próxima. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Spotify, lá no Simcast e todo dia conteúdo novo para vocês no Instagram. Um abraço!